Oiê, seja bem-vinda, seja bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Patrícia Dias, né? Acho que agora todo mundo me conhece. Se você ainda não me conhece, assiste o último vídeo. Em algum lugar aqui vai ter aí a opção de você ir lá no último vídeo para você assistir, para você me conhecer um pouquinho melhor, saber como foi que eu fundei a Materno Mundi, e aí você se sentir muito mais em casa e muito mais íntimo comigo, tá certo? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma dúvida que eu recebi no Instagram. Eu fiz um story e falando sobre dúvidas sobre fome, sobre a criança acordar para mamar, porque isso é um dos motivos que faz com que a criança acorde de madrugada, né? Dependendo da idade da criança, é um dos principais motivos, porque quanto mais novinha a criança é, mais ela vai acordar, porque ela precisa mamar mais, porque ela tem uma barriguinha pequena. E a gente precisa pensar que aquela criança precisa mamar para abastecer a barriguinha dela para conseguir dormir tranquila. E aí, uma das dúvidas que eu recebi justamente se precisa acordar a criança para mamar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, primeiro é a gente entender isso, que a criança, ela é pequena, barriguinha pequena, então ela mama mais, ela precisa mamar mais, né, para poder abastecer essa barriguinha, como eu falei. Quando ela cresce, essa barriguinha dela cresce. Então vai chegar um momento que aquela criança vai precisar mamar mais, ela vai acordar mais da madrugada para mamar mais, para quê? Para poder passar uma mensagem para o cérebro da mãe para falar: produza mais leite, porque eu preciso mamar mais. Agora minha barriga é maior, né, ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, então eu preciso que você produza mais leite para eu poder mamar. Chega uma época que você percebe, comigo aconteceu isso com os meus 2 filhos e acontece isso com a maioria das pessoas. Lá por volta dos 4 meses, mais ou menos, a gente percebe que o nosso peito não fica ali 100%, parece que cheio, né, parece que ele dá uma murchada. Por quê? Porque o nosso cérebro adequou a produção de leite para aquilo que o bebê precisava. Então, no começo, a gente acaba produzindo muito mais leite, tanto que o nosso peito fica super cheio. E aí depois a gente vê que ele volta mais, né, meio como se ele ficasse mais normal ali, no sentido de não estar tão cheio. Antes a gente sempre via o peito muito cheio. Mas por quê? Porque ao longo desse tempo, a nossa cabeça, né, nosso cérebro começou a ver que a quantidade que o bebê precisa mamar é essa, então eu vou produzir essa quantidade que ele precisa. Quando ele cresce, ele precisa começar a mostrar para o nosso cérebro o quê? Então eu cresci, agora você tem que produzir mais. E qual é a maneira que ele precisa, né? Como ele consegue mostrar isso para o cérebro para mandar essa mensagem de que você tem que produzir mais? Através da sucção. Então ele mama muito mais. Então você vai perceber que vai ter um período que o seu filho vai acordar mais vezes à noite, justamente para poder sugar mais, para poder produzir mais, para o leite, né, para o cérebro saber que, ó, o peito agora tem que produzir essa quantidade de leite para que consiga sustentar a criança, que seja o suficiente para ela. É uma nova necessidade, é uma nova demanda, então precisa fazer isso. E aí essa dúvida sobre, mas e aí, mas eu preciso acordar meu filho para mamar ou não? Muitas vezes essas mães têm dúvidas mais no comecinho, quando os bebês são bem novinhos. E aí a gente precisa pensar o quê? Se o seu filho é saudável, se ele tá ganhando peso, né? Porque às vezes acontece muito isso, a criança não tá ganhando peso, ela mama e não ganha peso, independente se ela toma, né, o leite materno, aqui eu tô falando de leite de amamentação, mas ou se toma os dois, se toma só a mamadeira, muitas vezes ela não ganha peso, e aí a gente realmente precisa acordar, porque muitas vezes essa criança ela não tem força suficiente para acordar. Então ela precisa acordar para mamar. Ser acordada, né, para mamar, porque muitas vezes ela não acorda pela fraqueza, então ela precisa. Mas se o seu filho é saudável, você passa em acompanhamento com o pediatra e ele fala que não, ele está ganhando peso, né, aquilo que ele precisa mensalmente, então você não precisa se preocupar, porque quando o seu filho tiver fome, ele vai acordar. Então, o único caso que eu falo para acordar é justamente esse, se você vê que o bebê não está ganhando peso, você está passando em acompanhamento com o pediatra vê que ele está abaixo ali da curva que ele precisa, ele não está mamando o suficiente, aí a gente tem que ver o que pode acontecer, o que está acontecendo, na verdade, né? Por que que ele não está ganhando peso? Ele não está mamando tudo que ele precisa? E durante o dia também, porque, né, ou ele não vai ganhar peso só com leite que ele toma à noite, mas durante o dia também, como é que tá? Como é que tá essa produção de leite? Por que que ele não está conseguindo?
E tem diversos motivos que pode fazer com que a criança não esteja ganhando peso. E, né, não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão é um outro assunto, então não vou entrar. Mas esse seria o único momento que você acordaria. Fora isso, eu, como especialista em sono, o que eu posso falar para você é: não precisa acordar o bebê. O bebê que dorme, a gente não mexe. Eu tenho uma amiga que ela fala: nossa, eu acordava o meu filho, e aí depois ele passou a acordar várias vezes, e aí eu comecei a reclamar porque ele estava acordando várias vezes. Então, se o seu filho está saudável, está ganhando peso e ele não acordou, não acorda. O que pode acontecer? O seu peito ficar muito cheio, e aí você querer que ele mame. E aí, muitas vezes, o que você pode fazer? Pegar a bombinha, ou você ordenhar manualmente, ou você pegar uma bombinha e tirar aquele leite para dar uma esvaziada, porque já que ele não mama, dá uma esvaziada. E aí, o que você pode fazer? Armazenar esse leite para um dia que você não estiver em casa, né? Ou então você está dormindo, e aí o pai pode dar, a avó, a babá, qualquer pessoa pode dar esse leite para o seu filho. Ou se você está tirando muito leite, está estocando muito leite, não está dando conta e tem um prazo de validade, você pode doar esse leite. Então, o que você pode fazer é isso, mas evite acordar, tá bom? Então, você não precisa se preocupar se ele tá bem, se ele tá saudável, se tá ganhando peso, se ele não acordou, não é porque ele não tá com fome, porque você pode ter certeza que a criança que tem fome, estando, né, saudavelmente, estando bem, porque ela vai ter força, ela vai te chamar. Então é aquilo, ela vai começar com chorinho, e aí de repente ela vai chorar desesperadamente, porque é como se fosse o chamado dela para falar: eu tô com fome, eu preciso mamar, quero mamar, tô com fome. E aí sim você vai perceber que ela vai lá pro seu peito e vai mamar, 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 que vai dar até aquela esvaziada no seu peito. Então, você vai perceber que ele tá realmente mamando aquilo que ele precisa. Então, não se preocupa com isso. Se o seu filho não acorda para mamar e ele tá bem, né? Então, sempre reforço isso, que a saúde dele, ele precisa estar bem. Se o pediatra fala que tá tudo ok e ele realmente não precisa acordar, deixa ele dormir. Sabe por quê? Eu não gosto muito, né? Às vezes eu falo, porque para bebês menores, muitas vezes eles dormem a noite inteira, mas depois eles acordam, porque faz parte da natureza e é aquilo, eles acordam para adequar, eles acordam porque o ciclo de sono muda, e aí eles começam a acordar. Então aproveita, se seu filho não acorda, aproveita para deixar, né, para você descansar, deixa ele também descansar, porque se ele quiser, ele vai pedir, e aí ele vai mamar aquilo que ele precisa, tá bom? Qualquer dúvida você coloca aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, dá aí o seu joinha, compartilha aí com as outras pessoas também que têm essa dúvida, que estão passando por esse momento e que não sabem. E aí, o que eu faço? Meu filho dorme a noite inteira, mas a maioria das crianças não dorme a noite inteira. Eu acordo, eu não acordo. Então, eu espero que eu tenha atendido a sua dúvida. Se você ainda for com dúvida, coloca aqui que eu respondo. E eu volto num próximo vídeo sobre um outro assunto. Um beijo e obrigada!